Meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos com muita alegria iniciando o terceiro trimestre do ano de 2020 da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. E como sugestão da CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, nós vamos estudar sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Comentarista, que foi uma reedição da revista de 1993, também do terceiro trimestre, o nosso saudoso pastor Eurico Bergsten, autor do livro Teologia Sistemática, que leva o seu nome, e diversos outros livros, e também ele fez 35 comentários para a nossa casa publicadora, para as nossas revistas da Escola Dominical. Estaremos estudando na primeira lição, Daniel ora por um despertamento. O princípio do despertamento para que o povo pudesse voltar do cativeiro e realizar as grandes maravilhas que Deus realizou a despeito dos inimigos que os perturbavam, que tentavam obstacular a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, mas havia um projeto e um plano de Deus e ninguém pode obstacular um plano de Deus. Daniel, meus amados, foi despertado a orar, como diz o nosso primeiro ponto. Lembrando que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia em torno do ano 606 a.C., Ele deveria ser um adolescente ou saindo da adolescência, deveria ter 15 ou 16 anos. E Daniel, naturalmente, ele foi levado bem antes da destruição do templo e da destruição dos muros e da destruição da cidade de Jerusalém, que ocorreu em 586 a.C. E Daniel, ele viveu em Babilônia por mais de 70 anos, os 70 anos do cativeiro. E nós podemos observar que a vida de Daniel na Babilônia foi uma vida santa, uma vida regrada e uma vida separada. Em Daniel, capítulo 1, versículo 8, nós podemos ver que Daniel, ele, juntamente com seus amigos, naturalmente, assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com o vinho que o rei bebia, não se contaminar com a Babilônia. Isso é um grande exemplo para nós nos nossos dias. Nós vivemos numa grande Babilônia, uma Babilônia de pecado, uma Babilônia de idolatria, uma Babilônia de promiscuidade, uma Babilônia de violência, de maldade. E nós não podemos nos ausentar dessa Babilônia porque nós vivemos nela, estamos inseridos nela. Mas nós podemos não nos contaminar com ela, a exemplo de Daniel, que durante esses 70 anos vivendo da Babilônia, jamais se contaminou com a Babilônia, e isso deve ser um grande exemplo para cada um de nós. Nós podemos observar que Daniel, naquela vida santa, ele era visitado por Deus e ele orava instantemente a Deus, e a vida dele era uma vida consagrada a Deus. Tanto a vida dele, quanto a vida de seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes foram mudados pelo rei da Babilônia e foram dados nome dos deuses caldeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A despeito também de Daniel, que recebeu um nome centrado no grande deus Bel da Babilônia, Beltesazar. E o rei, ele teve um sonho, e naquele sonho ele viu uma grande estátua que tocava nos céus. E aquela estátua, ela era aparentemente inexpugnável para o rei, uma estátua grandiosa. A sua cabeça de ouro, peito de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro, sendo que os 10 dedos dos pés eram de ferro misturado com barro. E ele via uma grande pedra que vinha cortada do céu sem mãos. E quando ele achava que aquela estátua jamais ia ter fim, que aquela estátua era inderrotável, ele viu aquela pedra bater nos dedos dos pés da estátua e desmoronou. A cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e os dedos dos pés de ferro com barro. E aquela estátua virou
apenas uma poeira que o vento levou. E Nabucodonosor, olhando tudo aquilo, ele percebeu que Deus queria falar com ele. Naturalmente, ele tinha levado muitos sábios de muitas terras e mandou chamar todos esses sábios. E os sábios, eles vieram à presença do rei. E o rei disse a eles: eu sonhei um sonho e gostaria que vocês o interpretassem. E eles disseram: conta-nos o sonho, ó rei, e nós te daremos a interpretação. Ora, naturalmente, o rei, ele desconfiado daqueles homens que poderiam ser falsos profetas e de repente dizer aquilo que viesse à sua mente depois de ouvir o sonho, o rei teve uma ideia e ele disse que não lembrava bem o sonho. Mas como aqueles homens eram sábios, eram astrólogos, eram caldeus, eram adivinhos, os homens deveriam contar-lhe o sonho e depois ele ia ter certeza de que aqueles homens poderiam lhe dar a interpretação. Naturalmente, essa tarefa, meus amados, nenhum homem sobre a face da terra, nenhum anjo do céu, nenhum demônio pode realizar, porque só Deus perscruta o coração dos homens. Está lá no Salmo 139, tu me sondas. E aqueles homens disseram ao rei: ó rei, o que o rei pede mora nas alturas, ninguém pode fazer o que o rei pede. O que o rei pede é impossível, conta-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. E o rei, ele perturbou-se com tudo aquilo e ele viu que eram inúteis aqueles homens. Ele já sustentava aqueles homens por algum tempo e eles, a primeira vez que o rei precisou deles, eles não puderam servi-lo. E ele levantou um decreto no qual ele dizia que deveriam ser mortos todos os sábios que estavam na Babilônia. Naturalmente, Daniel não estava naquela reunião, até porque o crente não se mistura, viu, irmãos? Por isso, Daniel não seguiu naquela reunião com aqueles homens, porque o crente não se mistura. E como Daniel não estava naquela reunião, mas ele estava inserido no decreto, ele deveria morrer também. E ali, Daniel, sabendo daquele decreto, ele foi fazer o que ele fazia de melhor e com mais alegria. Ele chamou seus amigos e foram orar. E Deus, ele revelou todo o sonho de Nabucodonosor e Daniel foi levado à presença do rei. Nós podemos observar que aquele adolescente, ou saindo da adolescência, entrando na presença do grande rei Nabucodonosor, o rei lhe disse: Daniel, será que tu é capaz de me contar o sonho e de me dar a interpretação? E Daniel, apontando para ele, disse: estavas tu, ó rei, no teu leito, quando tu observaste uma grande estátua que tocava no céu. E quando tu admirava essa estátua, tu achava que ela era inexpugnável. Aí tu viste a estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e os dedos dos pés de ferro misturado com barro. E tu, pensando que aquela estátua não acabaria nunca, eu gostaria de lembrar aos irmãos: tudo tem fim, só não tem fim o nosso Deus. Ele é grande e ele é poderoso. E Daniel, ele dizia a Nabucodonosor, quando aquela pedra que vinha cortada do céu sem mãos, tocava nos dedos dos pés da estátua e desmoronava tudo. E Daniel dizia ao rei: a cabeça de ouro é tu, rei, a Babilônia. Tu achas que ela não vai acabar nunca, mas o teu reino vai passar e vai vir um outro reino que vai destruir o teu reino. E este reino, ele virá com poder, o peito e os braços de prata. Nós podemos perceber pela história e também pela Bíblia Sagrada que a Babilônia foi conquistada pelos medos e pelos persas. E os persas e os medos entraram na Babilônia e não deixaram nada na Babilônia. E Daniel dizia: mas aquele reino também vai passar e vai vir um outro reino poderoso, o ventre e as coxas de bronze, e esse reino vai destruir aquele segundo. Nós podemos também perceber pela história e também pela Bíblia Sagrada que os gregos
através de Alexandre o Grande, conquistaram a Média, conquistaram a Pérsia e dominaram o mundo por algum tempo. Inclusive, este império ele foi dividido em 4 e, posteriormente, veio aquelas pernas de ferro, o Império Romano, que reinou com grande dureza, com grande jugo. Foi esse império que levou o nosso Salvador à cruz, lá no Calvário. Mas Daniel dizia, mas vai vir um outro reino. Esse reino vai ser dividido. Aquele reino de barro misturado com ferro, de lodo misturado com ferro. Este reino ainda é escatológico. É o reino do anticristo. O anticristo ainda vai reinar nesta terra, até que possa vir o nosso Salvador para salvar a humanidade, para acabar com a impiedade, para acabar com a bandalheira desses reinos da terra, que todos eles, é por isso que Jesus vai voltar, porque Jesus, ele vai mostrar que nenhum reino que já existiu na face da terra, nenhum reino pôde utilizar de justiça e de equidade, mas ele vai reinar com justiça e com equidade, e ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e não vai haver mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas vão passar. Então, meus amados, aquela pedra vai bater nos dedos dos pés da estátua e vai desmoronar o anticristo, vai desmoronar o grande império romano, vai desmoronar o grande império macedônico, vai desmoronar o grande império medo-persa, vai desmoronar a grande Babilônia, e aquela pedra vai encher a terra com a sua glória. Foi isso que foi mostrado a Daniel do sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor colocou Daniel como o segundo em todo o seu reino. Meus amados, e Nabucodonosor, ele acabou esquecendo de tudo aquilo pouco tempo depois. É mais ou menos assim, as pessoas recebem de Deus um grande benefício, uma grande bênção, um grande milagre, um grande sinal, e de repente o tempo passa e a sua grandeza dentro de si mesmo, e ele acaba se afastando de Deus e fazendo bobagem. E Nabucodonosor levantou aquela grande estátua e ordenou que todos se dobrassem diante da estátua ao toque dos instrumentos musicais. E nós podemos perceber que aqueles amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não se dobravam diante daquela estátua, porque o crente, ele só se dobra diante do seu Deus, ele só se dobra diante do seu Senhor, ele só se dobra diante de Jesus. E Nabucodonosor diante deles disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque, Abdenego, que vocês não adoram a imagem que eu construí e não reverenciam o meu Deus. Pois eu vou mandar tocar novamente os instrumentos e vocês vão se dobrar diante da estátua que eu construí. E se vocês não se dobrarem, eu vou lançá-los na fornalha ardente. E eu quero ver qual é o Deus que vos pode livrar. Meus amados, Deus pode livrar, é evidente que Deus pode livrar, mas Deus pode também não querer livrar. Nós estamos vivendo uma grande pandemia, o mundo tem estado perplexo diante dessa enfermidade terrível que tem acometido tantas pessoas e tem ceifado tantas vidas. E Deus, meus amados, Ele não livrou o mundo dessa pandemia. E muitas vezes Ele não livrou muito justo dessa pandemia. Mas Ele entra na pandemia com o justo. Ele não livrou Nabucodonosor, Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego de entrarem na fornalha, mas Ele entrou na fornalha com eles. E aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens amigos de Daniel, eles sabiam perfeitamente que o Deus deles poderia livrar, mas sabiam que o Deus deles poderia não querer livrar. E eles disseram ao rei, olha rei, nós não precisamos te responder conforme este negócio, porque o nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha que tu se preparou. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos diante da imagem que tu construiu, porque nós temos um Deus para adorar. E eles foram lançados naquela fornalha. E depois que o rei percebeu que aquela fornalha não impusera nenhum mal a nenhum deles, o rei levantou um grande decreto. E esse decreto é uma das palavras belas de Nabucodonosor se rendendo ao Deus dos céus. Ele disse, eu, Nabucodonosor, decreto que a partir de hoje, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer nação, qualquer povo, qualquer língua, qualquer criança, qualquer velho,
que falar mal do Deus de Sadraque e Mesaque e Abdenego seja despedaçado e a sua casa se faça um monturo, porque eu, Nabucodonosor, reconheço que não há Deus que possa salvar como o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abdenego. O nosso Deus, com o seu poder, ele faz o ímpio se render diante dele. O nosso Deus, com o seu poder, faz o ímpio se dobrar diante dele. E está escrito que diante de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome para a glória de Deus Pai. Meus amados, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E ele abria, naturalmente isso, após o retorno do cativeiro, ele abria uma janela no seu quarto, e essa janela foi aberta, ela dava de frente para o antigo templo de Jerusalém, na direção do templo de Jerusalém. O templo não existia mais, mas a janela estava voltada para lá e ele dobrava os seus joelhos. A nossa lição fala da oração de Daniel, pedindo o livramento para aquela situação. E ele dobrava seus joelhos, voltado para Jerusalém. Nós estamos sem a possibilidade de entrarmos nos nossos templos. Nos dá muita saudade os nossos templos. Já há mais de 3 meses que não entramos na igreja para ter aquela comunhão com os irmãos, para levar a palavra da verdade para os irmãos, para participar de toda aquela comunhão. E isso é muito ruim, mas o crente não precisa de templo para adorar, porque nós somos templo, nós somos morada, habitação do Espírito Santo. Mesmo que desapareçam todos os templos, nós ainda adoraremos ao Senhor. E assim, Daniel, ele não tinha mais o templo em Jerusalém, mas ele estava de joelhos dobrados e naquela janela apontando para Jerusalém, tão distante da Babilônia onde ele estava, mas o coração dele estava lá. Então, meus amados, nesse momento, nós não podemos estar no templo, mas o nosso coração está no templo, no amor que temos aos irmãos, no amor que temos à comunhão, no amor que temos à adoração, ao louvor, à liturgia do templo e tantas coisas boas que nós fazemos lá. Nós podemos perceber também, meus amados, que Daniel, ele passou por Nabucodonosor, e Nabucodonosor morreu e se ensinou. Nabonido, seu filho, mas Nabonido era um desbravador, ele vivia nas batalhas, ele não gostava, ele não apreciava estar sentado no trono com a coroa na cabeça. Ele vivia nas batalhas e deixava seu filho Belsazar reinando em seu lugar. Mas como Belsazar era um herege, como Belsazar era um farrista, como Belsazar era nós chamamos hoje de bom vivant, ele gostava de estar sentado no trono bebendo e se embriagando, fazendo banquete e participando de orgias, enquanto seu pai estava em incursões, conquistando terras. E o Belsazar fez um grande banquete. E nesse banquete havia muita orgia, muita bebida e muita gente, reuniu as nações. E ele resolveu trazer os utensílios sagrados que Nabucodonosor, seu avô, ele tinha conquistado de Jerusalém, e aqueles utensílios sagrados, aqueles vasos, serviram para servir bebida em toda aquela orgia, em todo aquele banquete. E ele viu uma mão descer do céu, uma mão gigantesca, e escrever na pedra, em aramaico, Mene, Tekel, Parsim. Naturalmente, ele conhecia muito bem o aramaico, e ele sabia traduzir as expressões que estavam escritas naquela pedra, mas ele não sabia o que significava. E ele mandou chamar os sábios ali da Babilônia, e nenhum dos sábios pôde interpretar aquelas palavras. E ele soube, através da rainha, que havia um velho, já, meus amados irmãos, quase 70 anos cativo naquela terra, mas que nunca se contaminou com aquela terra. Havia um velho chamado Beltesazar, o jovem Daniel, que veio para a Babilônia 70 anos antes, que interpretava sonhos e que tinha o espírito dos deuses santos em si. E ele mandou chamar Daniel.
E Daniel, olhando para aquela inscrição, ele disse para o rei: olha, rei, está escrito ali, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus te pesou, Deus te pesou, e tu foste achado em falta, e o teu reino vai ser destruído. E naquele mesmo dia, o reino da Babilônia caiu. O nosso Deus é o Deus que pesa, é o Deus que pesa, e é o Deus que acha em falta, mas é o Deus também que salva. E aquele que quiser ser salvo, que se apegue à cruz do Calvário, porque Jesus tem salvação. Meus amados, Daniel, já que nós estamos falando de oração, Daniel, lá no Império Persa, já no Império Persa, que destruiu o Império Babilônico, ele numa ocasião, ele orou pouco, viu, irmãos? Ele orou 21 dias, foram 21 dias de oração. E ele orava e não via a resposta de Deus no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. Ele não via a resposta de Deus. E ele orava instantemente. Mas no 21º dia, no último dia, apareceu um varão diante dele. E esse varão, ele olhou para Daniel e disse: Daniel, homem muito amado. Meus queridos irmãos, que privilégio alguém ouvir da boca de Deus: Daniel, homem muito amado. E cada um de nós, se quiser ser esse Daniel, homem muito amado, deve pelejar por não se contaminar com essa Babilônia que nós vivemos. E vieram as respostas à oração de Daniel. Daniel, meus amados, lendo o livro do profeta Jeremias, particularmente no capítulo 29 e versículo 10, ele percebeu que o período do cativeiro era de apenas 70 anos. E ele, percebendo que era de 70 anos o período do cativeiro, ele foi fazer as contas e percebeu que esses 70 anos já haviam passado. E ele clamou ao Senhor, Deus dos céus. E o Senhor, Deus dos céus, respondeu a Daniel. E Deus levantou o espírito do rei Ciro, o rei da Pérsia. E o rei Ciro fez passar um pregão. E nesse pregão ele dizia: o Senhor me encarregou de lhe reconstruir, de levar o seu povo de volta para a sua terra. O Senhor me encarregou de cumprir aquilo que os profetas haviam profetizado tantos anos antes. E o Senhor agora levantava e despertava o espírito de Ciro. Aliás, meus amados irmãos, o profeta Isaías, ele já profetizava de Ciro, se não me engano, no capítulo 45, verso 1, quando Ciro era chamado de ungido do Senhor, quase 200 anos antes de nascer. O Senhor já lhe chamava pelo nome e dizia que ele era ungido do Senhor. E Ciro foi encarregado de desfazer o que Nabucodonosor fizera. Apesar de que, meus amados, o que Nabucodonosor fez foi também uma ordenança de Deus. Porque Deus é o que cura, que sara, e o Deus também que mata. O Deus também que lança a enfermidade segundo os seus propósitos, não é? E se não é ele que lança a enfermidade, ele, através dos seus propósitos, da sua vontade permissiva, ele permite que aquilo aconteça, para que se cumpram os seus propósitos. Porque, como dissemos no princípio, ninguém pode obstacular os propósitos do nosso Deus. E Daniel, lendo Jeremias 29:10, ele orava e Deus despertou o coração do rei Ciro. E o rei Ciro decretou algumas coisas, e nós vamos passar aqui para os irmãos uma relação simplificada do decreto do rei. A primeira coisa que ele decretou: a libertação de todos os judeus que estavam cativos na Babilônia e a possibilidade e autorização para cada um deles, aquele que quisesse, retornar para a Terra Santa. Deus sempre nos dá a oportunidade de retorno.
E se você se afastou de Deus, Deus está lhe dando a oportunidade de voltar para a Terra Santa. Talvez você tenha ido para o cativeiro, talvez você tenha ido para as prisões, talvez você tenha ido para a sarjeta, mas Deus está querendo te levantar, te reerguer e levantar um novo decreto e fazer você voltar para a Terra Santa, fazer você voltar para Jerusalém, fazer você voltar para o templo. Então, o primeiro elemento do decreto de Ciro, libertação de todos os judeus. O segundo elemento do decreto, permissão para reedificar o templo, permissão para reedificar os muros, permissão para reedificar a cidade. Tudo aquilo que foi derribado pode ser reedificado. Tudo aquilo que caiu pode levantar novamente, porque o nosso Deus, ele é poderoso para refazer. Aliás, meus amados, o céu e a terra que agora existem, eles vão desaparecer, eles vão ser queimados como pelo fogo. Os elementos ardendos vão se desmanchar, como está nas Escrituras Sagradas. E Deus vai refazer tudo novo. Haverá novo céu e nova terra. E o nosso Deus é capaz de queimar tudo aquilo que está contaminado e de refazer tudo novo. É assim que ele fez conosco. Ele nos queimou, nós que estávamos contaminados, um vaso quebrado, um vaso sujo. Ele poderia ter tomado esse vaso e feito as emendas, ter pintado novamente, mas ele não fez assim. Ele terminou de quebrar o vaso e fez um vaso novo, porque ele era o oleiro. Então, o segundo elemento do decreto, permissão para reedificar tudo que havia sido destruído. O terceiro elemento do decreto, todas as despesas seriam tiradas do tributo do rei. Todas as despesas vieram do tesouro da Média e da Pérsia. Porque o tesouro da Média e da Pérsia não pertencem a Ciro. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o dono do universo. Então, esse foi o outro elemento. Os judeus, eles tiveram todos os recursos necessários, tanto para retornar, como para reconstruir tudo aquilo que foi destruído. E por último, ele devolveu todos os utensílios sagrados que foram levados por Nabucodonosor e foram vituperados pelo seu neto Belsazar. Ele devolveu todos esses utensílios sagrados, entregou a cargo de Zorobabel. Aliás, Zorobabel foi um dos que participaram ativamente da reconstrução do templo. E Zorobabel, ele era da descendência de Davi, e ele foi ascendente de Jesus. Foi de Zorobabel que veio José, veio Maria e veio Jesus, todos da descendência de Davi. Meus amados, Efésios capítulo 3 e verso 20. Nós vamos dizer o que está escrito em Efésios capítulo 3, verso 20, mas nós vamos falar dos decretos. Vamos passar aqui os decretos do rei Ciro novamente. Primeiro, libertação de todos os judeus. Permissão para todo judeu retornar à sua terra. Permissão para reedificar o templo. Recursos e despesas do tributo do rei para tudo aquilo que fosse necessário fazer para a reconstrução. E devolução de todos os utensílios sagrados. Aí nós vamos voltar para a oração de Daniel, que é o ponto central da nossa lição. Daniel orava e ele pedia só que pudesse voltar para a sua terra, que o povo pudesse voltar para a sua terra. E Deus fez com que Ciro ele baixasse todos esses decretos. E aí eu quero falar o que está escrito em Efésios capítulo 3 e verso 20. Deus faz tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa parte é nos ausentar da Babilônia, não nos contaminar com ela e nos entregar nas mãos do Senhor. Meus amados, nós estamos fazendo a coisa aqui um pouco, mudando um pouco aqui a nossa liturgia da escola dominical. Nós vamos orar agora ao final. Lembrando que o texto áureo da nossa lição está em Tiago, capítulo 5, verso 16, e diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos. E nós temos uma verdade prática, que é a súmula de nossa lição, que diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que nos sustenta, que nos alimenta. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque estamos iniciando mais um trimestre de estudo da Tua palavra. Independente de podermos estar ou não no templo, Senhor, nos faz cada vez mais um templo digno de Te adorar, Senhor, de nos dobrar diante de Ti, de estar de cabeça erguida diante de Ti. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu te peço misericórdia para este mundo que perece por esta enfermidade terrível. Eu te peço misericórdia, Senhor, para aqueles, sendo crentes ou não, para aqueles que estão nos hospitais, entubados, para os seus familiares que não estão tendo oportunidade sequer de ouvir notícias deles. Senhor, tem misericórdia deste povo. Eu sei que a Tua misericórdia é a causa de não sermos nós consumidos, como diz o profeta Jeremias. Pai, muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.